Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom nós estarmos juntos para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. E que o Senhor Jesus venha nesse momento nos iluminar através do seu Espírito Santo, para que juntos nós possamos pregar o Evangelho a todo mundo. Eu quero que vocês se inscrevam aí no meu canal, dê um joinha aí, tá? Para que juntos nós possamos partilhar o Evangelho eterno. Hoje nós vamos para o quinto estudo, a quinta doutrina da Palavra de Deus. O último estudo que nós falamos em São Mateus, no capítulo 24 de Mateus, que Jesus vai voltar. Os sinais da volta de Jesus. João 14, verso 1 a 3. E, sucessivamente, Jesus disse que vai voltar. Mas, hoje nós vamos falar quais são os sinais que vão acontecer. Se estiver próximo à volta de Jesus. Será que está perto de Jesus voltar? Nós aprendemos que ele vai voltar. Vamos ver os sinais que vão acontecer para que nós sabermos se está perto, está próximo à volta de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, versículo 3. Aqui foi os apóstolos fazendo uma pergunta para Jesus. Vejam. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda? Essa foi a pergunta dos discípulos para Jesus. A resposta de Jesus no versículo 4 e 5. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Qual é o primeiro sinal que Jesus disse que vai acontecer? Que iria acontecer se tivesse próximo a sua vinda e a consumação dos séculos. Jesus disse que vocês tenham cuidado, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vejam, irmão, Jesus preveniu que eles tivessem cuidado, porque muitos iam aparecer dizendo que era Cristo. Você já viu algum Cristo pela televisão, pelas redes sociais aí? Quantos Cristos não já têm aparecido? Cumprindo-se o sinal que Jesus anunciou. Vamos para o verso 7 e 8 do capítulo 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porquanto se levantará nação contra nação, reinos contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Meus irmãos, você está vendo isso acontecer? Isso já tem acontecido, está se cumprindo o que Jesus anunciou, isso é sinal quando estivesse próximo à sua vinda. Com certeza, irmão, com certeza, verso 8, no versículo 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Jesus disse que tudo isso, irmão, é o princípio das dores. Será que o princípio das dores já começou, irmão? Isso que nós estamos vendo hoje, essa pandemia em todo o mundo, irmão, é um sinal inesperado. Ninguém esperava isso acontecer. Jesus disse que isso ia acontecer, irmão. Tá? E terremotos, fomes, meus queridos, diz que tudo isso é o princípio das dores. Tá? Prosseguindo no verso 11 de Mateus 24, Jesus continua nos advertindo no capítulo 24, versículo 11. Jesus disse no verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se levantará muitos falsos profetas e enganarão a muitos, irmão. O pior é que enganarão a muitos. Jesus estava prevenindo os seus discípulos para não ser enganado. No verso 24 de Mateus 24, olha o que disse Jesus: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se levantará muitos falsos cristos, falsos profetas, e agora, irmão, operando sinais, operando milagres, e se possível eles enganam até os escolhidos de Deus, até os eleitos, irmão, pode ser enganado.
No livro de Apocalipse, no capítulo 13, bem no finalzinho da Bíblia, o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, no capítulo 13. Vamos ver o que nos diz aqui o apóstolo João. Ele falando desses falsos profetas, falsos cristos, que se possível enganarão até os escolhidos com sinais. Olha o que vai acontecer, Apocalipse 13, verso 13. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que operam. Meus queridos, esses falsos cristos, falsos profetas, eles operam tão grandes milagres, tão grandes sinais, que eles fazem até descer fogo do céu. Que nós estamos vendo hoje, meus queridos? Nós vivemos no mundo dos milagres, igrejas e mais igrejas, irmão, abrindo portas e portas de igrejas, operando milagres, só milagres. Meus queridos, vejam os sinais, irmão, acontecendo diante de nossos olhos. Hoje só se fala em milagre e as igrejas enchem de pessoas correndo atrás de receber milagres. Eles aproveitam, irmão, os milagres que Jesus realizou. Agora, em nome de Jesus, eles operam falsos milagres, né? Falsos sinais, e diz que atrai as multidões, e por isso atrai as multidões. E se possível, eles vão até descer fogo do céu para te enganar. Ficamos, irmão, de sobreaviso. Esses sinais estão acontecendo. Eu estou vendo, você está vendo. Então, irmão, esses são os sinais que estão precedendo a volta de Jesus. Logo Jesus está voltando, irmão. Veja só. Multidões de pregadores aí, pregando, comercializando o Evangelho, fazendo milagres enganosos e assim mostrando, pregando o Evangelho da prosperidade. É isso que vocês estão vendo? É isso que nós estamos vendo. Então esses são os sinais, irmão, da volta de Jesus. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro, na carta de 2 Timóteo. Carta de 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que Paulo falou. O que vai acontecer nos últimos dias, irmão. Olha que dias difíceis nós estamos vivendo. Difícil, irmão, porque olha o que está acontecendo em nosso meio, entre a sociedade, no mundo. Capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 1 a 4. Disse Paulo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Verso 5, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também desses. Meus queridos, dos últimos dias serão dias difíceis. Muitas pessoas até pensam, e você até pensou, mas que religião eu vou seguir? Por quê, irmão? Porque os homens serão egoístas, irmão. Não é a palavra de Deus, não é esse livro, irmão, que traz essa tamanha confusão. É o egoísmo da humanidade. Nós acabamos de falar, irmão. Homens egoístas. Homens que estão comercializando, irmão, a palavra de Deus. Fazendo o seu comércio com a palavra de Deus. E muitos estão que enriquecendo à custa dos fiéis. Pessoas sem conhecimento, irmão, estão seguindo esses falsos pregadores, falsos profetas, né? Por quê? Porque lhe falta o conhecimento, se possível engana até os escolhidos. Mas o que nós temos que fazer para não ser enganado, irmão? Nós precisamos examinar
a Bíblia Sagrada, irmão. Nós precisamos examinar esse livro, porque se nós tivermos o conhecimento, nós não seremos enganados. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, o que está escrito lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, você tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Nós precisamos conhecer esse livro. Ah, mas eu não sei ler. Se você crer, irmão, se você ouvir, se você crer na verdade da palavra de Deus, irmão, Deus não faz acepção de pessoa. Agora, você que sabe ler, irmão, examine esse livro, para que juntos nós possamos levar o Evangelho eterno a todo mundo, o verdadeiro Evangelho. Porque Evangelho falsificado, irmão, Evangelho adulterado tem muito por aí. Meus queridos, está bem pertinho de Jesus voltar. E quem está pregando o Evangelho, irmão, adulterando o Evangelho, comercializando o Evangelho, o que vai acontecer, irmão? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 10, diz que ali, irmão, Satanás, ele vai ser lançado no lago de fogo, e junto com ele os falsos profetas, os falsos cristos, que estão comercializando o Evangelho, estão com o mesmo espírito de Satanás, ali serão lançados no fogo, por todo sempre, ou para toda a eternidade. Meus queridos, no capítulo 12 de Mateus, no versículo 34, 35, disse lá que pelos seus frutos conhecereis, irmão. Pode, porventura, se colher uva de espinheiro ou figo de abrolhos? Não, meus irmãos. Aquilo que você pregar, aquilo que você viver, você vai dar conta diante de Deus. No capítulo 12 de Mateus, no verso 37, 36 e 37, pelas tuas palavras tu serás justificado, pelas tuas palavras tu serás condenado. Meus queridos, você quer encontrar com Jesus? Você quer ir para o céu com Jesus? Conheça as Escrituras. Irmão, é o motivo de eu estar aqui. É o motivo de nós estarmos aqui juntos, para aprender toda a verdade da palavra de Deus, para que não sejamos também enganados. Meus queridos, vamos ver porque Jesus ainda não voltou. Vamos abrir aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, no capítulo 3, e o versículo 9. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. 2 Pedro 3, versículo 9. Olha aqui, meus irmãos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não voltou, irmão? Como alguns a julgam demorada, mas Jesus, dentro de meus pais, falam que Jesus ia voltar, ele nunca voltou. Porque ele é longânimo, irmão. Jesus é misericordioso, ele não quer que nenhum se perca. Às vezes eu não estava preparado, você não está preparado, meus queridos. Jesus está esperando você conhecer a verdade, o Evangelho eterno ser pregado para você. Vamos confirmar. No livro de Mateus, voltando no livro de Mateus, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. O que nos diz aqui, irmão? Olha qual é o último sinal a acontecer para que Jesus volte. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E esse Evangelho eterno, irmão, será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Deus tem sua igreja aqui na terra, irmão. E essa igreja tem o Evangelho eterno. Toda a Bíblia, irmão. Velho e Novo Testamento.
Tudo que Deus deixou escrito aqui nesse livro, irmão. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras. Quando Jesus deixou esse conselho, irmão, só estava escrito só o Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois de Jesus. Tá bom? Então Jesus disse que nós devemos examinar, conhecer, para que não sejamos um dos enganados. Se possível, enganarão até os escolhidos, aqueles escolhidos, irmão, que não está atento, que não está folheando a palavra de Deus, que não está examinando. Então, irmão, Jesus está voltando. O último sinal a acontecer é esse evangelho eterno ser pregado a todo mundo, o verdadeiro evangelho. Meus queridos, Jesus está voltando. O próximo estudo nós vamos pregar, nós vamos examinar na palavra de Deus sobre a ressurreição. O que é ressurreição? Nós vamos aprender no próximo estudo. Prepare-se. Você quer ir para o céu? Então, fique atento, irmão. Tudo isso que está acontecendo é sinais da volta de Jesus, e nós já pregamos aqui que Jesus vai voltar e Ele vem nos buscar. Você quer ir para o céu? Prepare-se. E prepare o seu coração para o próximo estudo, para que juntos nós possamos crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e preparar para o céu. Que Deus nos abençoe.